Oi, oi, minha linda. Hoje o que eu vou compartilhar com você é sobre como eu comecei a mudar de carreira aqui na Alemanha. O intuito desse vídeo não é mostrar um passo a passo de como é que você pode fazer para mudar de carreira, mas sim te contar pela minha experiência como foi que eu fiz isso acontecer e como é que está sendo esse processo ainda, porque ainda está em andamento. A verdade é que aqui na Alemanha você já sabe, se você já está vivendo aqui, se você ainda não está vivendo, você vai saber que aqui na Alemanha tudo é muito demorado, gente, de ser realizado. E cada pessoa, de uma maneira ou de outra, começa e vive experiências de maneira muito únicas aqui. Nunca o que eu estou vivendo vai ser a mesma coisa que você vai vivenciar. Apesar de ser um país bastante burocrático, que envolve muitas regras, que tem sempre um monte de cartinha chegando para você através dos correios, muitos formulários para você preencher naquele momento em que você não está até preparada para isso, boletos que vão chegando que você não sabe de onde saíram. Sim, a Alemanha faz tudo isso com você e de uma maneira única. O caminho nunca vai ser igual e o que eu vou compartilhar é apenas a minha experiência. Então, senta aqui, lá vem a história. Eu não mudei de carreira porque eu encontrei uma paixão, porque eu senti que eu estava em um momento avassalador e que agora eu precisava fazer isso. Mudar de carreira não foi um luxo para mim, eu fui quase que obrigada a mudar de carreira. E isso aconteceu porque, quando eu cheguei aqui na Alemanha, por sorte, eu consegui começar a trabalhar ainda na minha área, como educadora. Isso foi bom porque eu pensei, eu sou uma imigrante, então estou chegando aqui nesse momento. É bem legal do país ter reconhecido meu diploma e eu ter tido essa oportunidade de poder trabalhar aqui de uma maneira bem tranquila, dentro daquele universo que eu conheço, sem precisar estudar uma outra profissão para isso. Inclusive, a Alemanha não incentiva muito que a gente fique mudando de profissão. E como na educação, aqui a gente tem uma alta demanda, uma alta demanda de procura, né, por educadores, profissionais de educação. Então, foi ótimo. A Alemanha falou, me abraçou na hora. Vamos lá, querida, vem cá, vamos trabalhar juntas. E assim eu comecei a trabalhar em creches aqui. Só que, gente, vamos falar a verdade, você já deve ter me ouvido falar um monte de vezes aqui que no Brasil eu era professora universitária. Foi a minha última profissão, trabalhei durante 5 anos em uma universidade privada, estava ali construindo a minha carreira acadêmica de boa, quando eu mesma disse assim para mim, não, tá muito chato isso aqui, eu vou lá procurar alguma coisa, uma sarna para me coçar. Vou lá para a Alemanha, um país que eu não conheço, não sei falar a língua, mas eu acho que é uma boa ideia. Tô falando isso de uma maneira caricata, porque sim, gente, eu sou tão inquieta que eu sou capaz de me tirar da minha própria quietude só para viver uma coisa caótica, quando tudo já está calmo. Então eu vim para cá, para a Alemanha, viver essa experiência, e eu achei o seguinte, tudo bem, eu não vou conseguir o mesmo posicionamento de trabalho, mas daqui a alguns anos eu vou estudar o alemão, eu vou aprender esse idioma, e eu vou conseguir algum cargo em uma outra posição um pouco melhor do que educadora de creche, já que eu já sou super qualificada e a Alemanha sempre me disse isso, du bist überqualifiziert. Então eu sempre acreditei que eu era super qualificada para trabalhar aqui, não só porque eu dizia, porque a própria Alemanha sempre disse, então eu levei ao pé da letra isso daí. Fiquei lá curtindo o meu trabalho como educadora, tentava uma coisa ali, outra aqui, estudando alemão, dia e noite, pá. Todo dia eu ia para. A minha rotina era assim, né? Eu não tinha família, não tinha filho, não tinha nada. Então, eu chegava do trabalho. Na verdade, eu saía do trabalho e ia direto para o curso de alemão. E aqui a gente recebe até alguns tipos de incentivos para poder pagar curso de alemão aqui nas escolas mais populares, as Volkshochschule, mas eu preferi não estudar em escola popular, não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque eu queria que meu processo de aprender o idioma fosse o mais rápido possível para que eu conseguisse já uma outra posição de trabalho. E assim eu fiz, e assim aconteceu. O meu idioma avançou em uma velocidade da luz. Muitas pessoas começaram a ficar assim: nossa, como é que você aprendeu tanto? Como é? Mas assim, gente, chora, senta e chora, porque aprender alemão não é assim. Aprender alemão como eu posso dizer, é chupar cana e assobiar, como diz o ditado lá na minha cidade.
em Salvador, a gente chupa cana, assobia e chupa limão, sem fazer careta, tudo isso junto e misturado. O idioma difícil. Ainda tem gente que chega assim com a cara mais lavada aqui na internet para dizer que aprendi alemão em 3 meses. Não aprendeu, querida. Você não aprendeu. E eu sou prova viva de que você não aprendeu. Que você está espalhando inverdades na internet. Ninguém aprende alemão em 5, 6 meses, não. Por mais dedicado que seja, gente que não tem nada para fazer, um adolescente, um jovem não tem nada para fazer, vai levar pelo menos 2 anos para aprender alemão. Pelo menos. Pelo menos. Porque um imigrante como eu, que chegou aqui com 33 anos de idade, que é, sei lá, já era uma adulta, né? Formada, com um monte de coisa na cabeça, preocupação, conta, boleto para pagar. Eu até hoje não sei falar alemão direito, é uma coisa que eu sempre fico revisando e revisando e revisando e me dá uma. Eu tenho que respirar fundo, porque sempre eu tenho que estar aprendendo esse idioma, esse bendito desse idioma. E se você vive essa situação aqui na Alemanha, você sabe exatamente do que eu estou falando, já escreve aí no comentário que eu sei. Eu sei a dor que a gente passa para aprender o idioma. Fato é que eu estava lá trabalhando e estudando, mas o que acontecia comigo? Nada. Eu continuava sempre na mesma posição. Buscava aqui uma alternativa aqui, outra ali, buscava outras formas de estudar. Não, vou fazer um Weiterbildung, que é aqui, no caso, uma especialização em alguma coisa. Será possível? Assim, a coordenadora da creche vai ver o quanto eu estou me empenhando. Nada, nada acontecia. Eu não saía do lugar. Então, com o tempo, isso começou a me deixar bastante chateada, viu? Me deixou bastante chateada. E aí eu comecei a dar defeito. Comecei a dar defeito. Como? Comecei a ir para o trabalho sem nenhuma vontade. Comecei a ficar doente constantemente. Comecei a me sentir subutilizada. E me sentindo subutilizada, eu estava ali o quê? Me chateando com as pessoas. Eu sentia que não valia a pena todo o esforço que eu estava fazendo. Gastei rios de dinheiro pagando curso particular de idioma. E eu continuo aqui nesse lugar porque as pessoas não olham para mim, não veem o meu potencial, não veem que eu preciso de ajuda, eu preciso mudar disso daqui. Só uma coordenadora, que foi uma linda, uma amiga para mim, a Johanna. Toda vez eu lembro dela, eu tenho que escrever para ela, mas não escrevo. Ela via o meu potencial, via desde o início, e ela tentou me ajudar. Inclusive, quando eu fiz a especialização, foi por causa da Johanna. A Johanna me mostrou o caminho para fazer a especialização, ela me apoiou, ela buscou um incentivo para que a própria empresa que eu estava trabalhando pagasse pela especialização, mas não adiantou muita coisa, porque ela era só uma dentro daquela estrutura toda que não conseguia me absorver. Então eu fui ficando a cada dia triste, capenga, desanimada, não queria levantar para ir para o trabalho e fui levando isso até um dia que eu falei chega. E o dia que eu falei chega, adivinha? Foi o dia que eu percebi que eu tinha que voltar ao trabalho, da licença maternidade. E eu falei para mim, mas a vida era tão boa com a minha filha. Se eu ficar nesse trabalho, eu não vou conseguir acompanhar a minha filha, não vou conseguir estar presente na vida da minha filha, que é o valor fundamental da minha maternidade. E o meu valor como pessoa, como mãe, é estar presente na vida da minha filha. Então, não vai servir. Esse trabalho não é o que eu quero. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar maneiras de mudar de carreira. E pasmem, qual foi o resultado que eu encontrei? O total de 0 resultados, porque aqui na Alemanha, a coisa mais difícil no mundo é você, quanto imigrante, encontrar informações que são pertinentes para você. Menina, eu fui para cima, para baixo. Eu ia em uma consultoria ali, tudo que o povo me falava, vai ali, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Eu fiz tudo e não encontrava o caminho da bendita mudança de carreira. Eu tinha esse agravante, né, de ser imigrante. Então, se eu fosse alemã, isso para mim, eu acho que já é bastante claro, né, para quem é alemão, qual é o roteiro que tem que seguir. Mas eu sempre batia na mesma coisa. Ah, o idioma. Se você não fizer isso do idioma, não dá.
Ah, mas se você não fizer aquilo do idioma, não dá. E eu trabalhando já há 5 anos usando o idioma, tá, minha gente? Eu trabalhava usando o idioma. E o idioma nunca dava. Nunca era suficiente. Eu sempre tinha que procurar mais, ter mais e ter mais. Chega uma hora que isso vai cansando a gente em um nível. E sabe o que foi que aconteceu? Meu corpo parou. Meu corpo parou. Antes disso, deixa eu te falar que eu estava nessa firma, então eu comecei a ficar muito, assim, sempre muito desanimada, meio depressiva mesmo, tá? Não queria falar sobre isso não, mas foi depressão. E aí eu falei assim: "Ah, deve ser o ambiente, né? Vou sair daqui dessa creche porque os meus colegas são muito tóxicos e eu não me dou bem com eles, então eu não tô mais com tanta força assim para enfrentar esse essa rotina. Vou fazer o seguinte, já que eu não tô descobrindo como é que eu vou mudar de carreira, eu vou continuar nesta dessa carreira, mas eu vou fazer o seguinte, mudar de eu vou mudar de instituição, de empresa. A brilhante ideia, mudar de empresa. E aí eu fui lá, perdi todos os meus direitos de 5 anos que eu já estava na empresa, tinha recebido até o jubileu de estar na empresa há 5 anos. Mas aí eu fui lá para outra empresa que eu falei assim: "Ah, quer saber? O meu destino, eu que decido. Deixa eu ir lá resolver isso. Como eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me jogar nisso daqui, achando que lá na outra empresa eu ia encontrar uma situação bem melhor para mim. E no final eu nem te conto o que foi que aconteceu nessa empresa, como foi que eu saí dessa empresa, ó, deixando todo mundo lá, ó, de cabelinho em pé, porque eu não vim a esse mundo a passeio e também não estou aqui para aceitar desaforo de ninguém. Não é porque eu estou precisando do dinheiro que você vai vir passar as coisas na minha cara e agir como se fosse totalmente irresponsável em me pagar. Tiveram alguns problemas lá no meu pagamento e eu soltei os cachorros, então assim, já sei que para essa firma eu não vou voltar. E não me orgulho de ter feito isso. Fiz em um momento que eu estava doente, inclusive fui demitida enquanto estava doente. Isso aí é o tema para outro vídeo. Mas enfim, mudei de firma achando que tudo ia mudar, não mudou. E aí aos poucos o meu corpo foi dando sinal, fiquei doente. O meu corpo disse: tá bom, você não vai conseguir sair desse processo, você vai continuar rodando aí nessa roda de ratos, eu vou dar um jeito para você, vou te ajudar. E foi assim que começou o meu processo de mudança de carreira. O meu processo de mudança de carreira vem desse momento aí em que eu descobri que eu precisava imediatamente mudar de carreira, comecei a buscar os caminhos, fui entristecendo no meu ambiente de trabalho, porque eu não descobria caminho nenhum. E aí o meu corpo falou: ah, tu não descobriu não? Deixa eu te contar uma coisa, tem um caminho aqui, se você estiver doente, que você consegue fazer essa mudança de carreira. Eu fui parar em um outro Beratum, que é a consultoria aqui, que tem consultoria para tudo que você imaginar. E eu já participei de vários tipos de consultoria. Eu fui na consultoria lá nesse Beratum, nessa consultoria, que veio inclusive através de uma, uma amiga que fala português também. É, através desse Beratum, dessa consultoria, que eu fiquei sabendo da reabilitação médica e da reabilitação profissional. E comecei a fazer o processo para dar entrada, porque é sempre assim, tá, gente? Você começa uma coisa, você tem que pegar 1 milhão de formulários, aí você preenche todos os formulários e você manda os formulários e você espera os formulários chegarem no lugar e você espera a análise dos formulários e de lá dos formulários eles vão fazer uma carta e mandar para tua casa e dizendo se o formulário estava tudo ok ou se estava precisando de alguma coisa. Se tiver tudo ok, eles aprovam, reprovam. E no meu caso, eu fui aprovada para fazer a reabilitação médica, claro, porque eu estava ali numa situação periclitante, eu precisava daquela reabilitação médica. Passei 1 mês fazendo a reabilitação médica, posso te contar também depois. Escreve aí nos comentários se você quiser saber como é esse negócio de reabilitação médica, que eu acho que é até um tema que quem está aqui na Alemanha deveria saber. Se você é imigrante, é um tipo de informação que não chega para imigrante, tá? Mas só te colocar na internet agora aí você já vai achar, mas se você quiser saber detalhes, eu tenho o prazer de produzir esse vídeo aqui para vocês. Já até pensei, mas não sei se é interessante. Vocês têm que conversar comigo. Que vocês estão assistindo há um tempão meus vídeos, vocês têm que conversar comigo, uai. Então, o jeito de conversar é falando nos comentários. Passei pela reabilitação médica durante 1 mês e
Depois fiquei mais um tempão esperando, assim, né, gente, me recuperando, porque a minha situação de saúde ainda não está estabilizada o quanto eu preciso, mas já está bem melhor do que antes, depois de ter passado por todos esses processos. Já estou mais ou menos há 2 anos e meio passando por esses processos de recuperação, de cuidados com a saúde. E o próximo passo é a reabilitação profissional, que eu passei por uma outra avaliação, fui aprovada para a reabilitação profissional e irei começar a primeira etapa, quer dizer, deve ser a segunda etapa da reabilitação profissional, agora no mês de agosto, né? Ou seja, daqui a 2 meses eu já estou extremamente nervosa e estressada com isso. Já olhei aqui para as minhas mãos, porque uma das características de questões de saúde que eu tenho é que as minhas mãos começam a descascar, assim, como cobra trocando a pele, quando eu fico muito estressada. É, enfim, então eu estou vivendo um momento de estresse, sim, falar do tema para mim é estressante, mas nada é mais importante do que chegar aqui e trazer essa informação para você, mesmo que de uma maneira bem rapidinha, para os meus padrões de vídeos aqui. Durante a recuperação, durante o processo de reabilitação, eu vou passar por uma nova avaliação dessa vez, com a duração de 6 meses. E adivinha o que é que eu vou tratar nessa reabilitação profissional durante esses 6 meses? Vou melhorar e aprimorar o meu idioma. Afinal de contas, isso faz muito sentido para mim agora, muito sentido mesmo, porque eu estou há mais de 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, sem ir para a fonte mesmo de onde eu aprendo o idioma, que é na prática, né? Trabalhando ali no dia a dia. Então, eu falo o alemão aqui na rua, com as mães dos coleguinhas, eu falo alemão quando eu vou fazer algum curso, mas no dia a dia eu não estou utilizando com a mesma frequência que eu utilizava antes. E o que me faz esquecer, assim, algumas palavras, alguns termos. E esse processo de reabilitação, que vai ser um curso de preparação para eu passar para a etapa de ir para a escola, que eu vou voltar a estudar, né? Vou voltar a estudar que nem adolescente. Vou para a escola com meu caderninho, na verdade não é caderninho, eu uso tablet, né, hoje em dia. Vou voltar para a escola e lá na escola eu vou aprender a lidar com as coisas do dia a dia, reaprender sobre disciplinas e, enfim, aplicar os meus conhecimentos, o que eu escolhi e o que eu desejo fazer nessa escola, aprender nessa escola, é um curso que seja relacionado a um trabalho no digital, que é o que eu quero fazer hoje em dia. É um trabalho no digital. Você já deve ter visto aí que eu sou amante da assistência virtual, aprendi assistência virtual, executei uma empresa de assistência virtual durante um tempo e eu não me vejo fazendo outros tipos de coisa. Então, tá tudo caminhando para que dê tudo certinho e eu quero continuar compartilhando com você aqui toda essa jornada. O meu objetivo de ter criado esse canal foi de compartilhar meu processo de reorganização depois da maternidade, porque foi o acontecimento que mexeu com todas as estruturas da minha vida, todos os passos da minha vida. Então aqui eu vou falar sobre tudo que está acontecendo comigo, documentar tudo direitinho, porque eu sei que isso aqui vai servir de legado, né, depois para minha filha. Queria tanto que a minha mãe tivesse tido a chance. Já pensou que mágico que seria a minha mãe ter tido a chance de fazer uns vídeos assim, conversando? Nossa, eu ia passar horas assistindo a minha mãe. Hoje eu tô muito emocional, acho que é porque um dos vídeos que eu vou gravar hoje é sobre a minha mãe. Mas para fechar esse conteúdo de hoje é para dizer que, assim, às vezes a gente acha que a solução vai chegar de outros jeitos. Rodei que só para poder encontrar o meu processo de reabilitação. Foi assim que aconteceu, é assim que está acontecendo a minha mudança de carreira aqui na Alemanha. Ainda não terminei. Eu confesso que vai demorar um pouquinho ainda. Você ainda vai ter aí, vai me ver falando sobre esse assunto aqui por pelo menos 2 anos, 3 anos, que é quando eu vou terminar lá na escola, tá? E eu pretendo compartilhar tudo o que estiver acontecendo nessa minha jornada aqui de reorganização depois da maternidade. Cara, vai ser incrível poder compartilhar isso com vocês. E outras coisas mais que estão acontecendo na minha vida, que eu tenho certeza que vai poder contribuir para a sua vida de alguma maneira.
Se você acha que esse conteúdo é para você, se inscreve no canal, aperta no gostei e hypa o vídeo, por favor. Se você puder, hypa esse vídeo para fazer o YouTube entender que o meu conteúdo é importante e entregar o meu conteúdo para mais pessoas. Assim, eu vou melhorando também a forma que eu faço as minhas entregas e tudo vai ficando feliz aqui do lado de cá. Obrigada por você ter me escutado até aqui. Se você me acompanhou até o final, escreve aí sucesso. Se você escrever sucesso, eu sei que você assistiu o vídeo até o final. Um super abraço e a gente se vê no próximo vídeo.